Áudio 54 do livro Autobiografia de Madame Guyon. Capítulo 43. Devo ser conformada a ele. Observa o que te digo agora. Tu ouvirás sair maldições das mesmas bocas que no momento pronunciam bênçãos. Certa noite, em um sonho, Nosso Senhor mostrou-me que purificaria também a empregada que me havia dado, fazendo com que ela verdadeiramente entrasse na morte de seu ego. Eu voluntariamente me dispus a sofrer por ela, como fiz pelo padre Lacombe. Como ela resistia a Deus muito mais do que ele e estava muito mais sob o poder do amor próprio, ela tinha de ser mais purificada. O que eu não podia tolerar nela era sua consideração por si mesma. Vi claramente que o diabo só pode ferir-nos quando guardamos algum afeto por este corrupto ego. Esta visão era de Deus. Ele me deu discernimento de espíritos, aqueles que aceitariam sempre o que fosse dele, ou rejeitariam o que não fosse. Não por nenhum método comum de julgar, não por nenhuma informação exterior, mas por um princípio interior que é exclusivamente um dom de Deus. É necessário mencionar aqui que as almas que ainda estão em si mesmas, independentemente do grau de luz e ardor que têm atingido, não são qualificadas para isso. Elas muitas vezes pensam que têm este discernimento, quando não é outra coisa senão afinidade ou antipatia pela natureza. Nosso Senhor destruiu em mim toda espécie de antipatia natural. A alma deve ser muito pura e dependente somente de Deus, para que todas estas coisas possam ser experimentadas nele. À medida que esta criada se purificava interiormente, minha dor diminuía, até que o Senhor permitiu-me saber que seu estado seria mudado, o que logo felizmente aconteceu. Em comparação com a dor interior pelas almas, as perseguições exteriores, embora sempre tão violentas, raramente davam-me alguma dor. O bispo de Genebra escreveu para diferentes pessoas. Escreveu em meu favor, uma vez que pensava que me mostrariam suas cartas, e totalmente o inverso nas cartas que pensava que eu jamais veria. Essas pessoas, tendo mostrado umas para as outras as cartas que haviam recebido dele, se encheram de indignação ao verem nele tão vergonhosa duplicidade. Enviaram-me essas cartas para que eu pudesse tomar as devidas precauções. Eu as guardei por 2 anos e então as queimei para não ferir o prelado. A agressão mais forte que ele levantou contra mim foi o que fez com o secretário de Estado, que mantinha nesse posto junto com o irmão da Marquesa de Prunai. Ele usou todos os esforços imagináveis para tornar-me odiosa. Empregou certos abades para esse fim, posto que, embora eu aparecesse muito pouco no estrangeiro, eu era bem conhecida pela descrição que este bispo havia dado de mim. Isso não causou tanta impressão como teria causado se ele tivesse aparecido em uma boa hora na corte. Algumas de suas cartas que Sua Alteza Real encontrou depois da morte do príncipe, escritas para ele contra a princesa, tiveram efeito sobre ela, que em vez de dar alguma atenção ao que ele agora escrevia contra mim, mostrou-me grande respeito. Ela me enviou sua petição para que eu fosse vê-la. Por conseguinte, atendi à sua petição. Ela me garantiu sua proteção e que estava feliz por eu estar em seus domínios. Aprove a Deus fazer uso de mim aqui para a conversão de 2 ou 3 eclesiásticos.
Entretanto, tive de sofrer muito por suas repugnâncias e muitas infidelidades. Um deles havia me difamado muito e, mesmo depois de sua conversão, voltou para seus velhos caminhos e Deus, em sua graça, finalmente o restaurou. Uma vez que eu estava indecisa se devia expor minha filha à visitação de Turim ou tomar outra direção, fiquei muito surpresa no momento em que menos esperava em ver o padre Lacombe chegar de Versailles. Ele me disse que eu devia voltar para Paris sem demora. Estava começando a anoitecer quando ele me disse: parte na manhã seguinte. Confesso que esta súbita notícia assustou-me. Era para mim um duplo sacrifício voltar para um lugar onde haviam me feito chorar tanto. Também com relação a uma família que me desprezava e que representava minha jornada, causada por pura necessidade, como uma decisão voluntária, alcançada por meio de relações humanas. Vi-me então disposta a partir, sem oferecer uma única palavra em resposta, com minha filha e minha criada, sem ninguém para guiar-nos e auxiliar-nos. O padre Lacombe estava decidido a não acompanhar-me, não tanto por causa da travessia das montanhas. O bispo de Genebra havia escrito por toda parte dizendo que eu havia partido para Turim para correr atrás dele. Mas o padre provincial, que era um homem de qualidade bem informado sobre a virtude do padre Lacombe, disse a ele que não era adequado nem seguro aventurar-se por essas montanhas sem uma pessoa de conhecimento, ainda mais quando eu tinha minha filha pequena comigo. Por isso ele mandou que me acompanhasse. Padre Lacombe confessou-me que mostrou certa relutância para fazê-lo e que só o fez por obediência e pelo perigo ao qual eu havia estado exposta. Ele só iria acompanhar-me até Grenoble e dali voltaria para Turim. Parti então com destino a Paris, para ali sofrer qualquer tribulação e provação que aprovesse a Deus infligir. O que me fez vir por Grenoble foi o desejo que eu tinha de passar 2 ou 3 dias com uma senhora, uma eminente serva de Deus e uma de minhas amigas. Estando eu ali, o padre Lacombe e essa senhora falaram-me para que eu não fosse mais longe. Deus iria glorificar-se a si mesmo em mim e por mim nesse lugar. Ele voltou para Versailles e eu me permiti ser conduzida como uma criança pela providência. Essa senhora levou-me à casa de uma boa viúva, uma vez que não havia acomodações na pousada. Como me foi ordenado hospedar-me em Grenoble, residi em sua casa. Pus minha filha em um convento e resolvi empregar todo este tempo em minha própria resignação para ser possuída na solidão por aquele que é o soberano absoluto de minha alma. Não fiz nenhuma visita neste lugar. Não mais fiz em nenhum dos outros lugares onde havia estado. Fiquei muito surpresa quando, alguns dias depois de minha chegada, vieram ver-me ali várias pessoas que haviam feito profissão de uma devoção singular a Deus. Percebi no mesmo instante um dom que ele me havia dado de administrar a cada um segundo convinha aos seus estados. Senti-me revestida, de repente, com o estado apostólico. Discerni as condições da alma de tais pessoas quando conversavam comigo, e isso com tanta facilidade que elas se surpreendiam e diziam umas para as outras que eu havia dado a cada uma delas o que realmente precisavam. Eras tu, ó meu Deus, quem realizava todas essas coisas. Algumas delas enviaram outros a mim.
vinham em tal excesso que normalmente das 6 às 20 horas eu só podia dedicar-me a falar-lhes do Senhor. As pessoas aglomeravam-se por todos os lados, perto e longe, monges, sacerdotes, homens do mundo, criadas, esposas, viúvas. Todos vinham um após o outro. O Senhor supriu-me com o que era pertinente e satisfatório para todos eles, de uma forma maravilhosa, sem nenhuma parte de meu estudo ou meditação sobre isso. Nada estava oculto de mim sobre o seu estado interior e sobre o que se passava dentro deles. Aqui, ó meu Deus, tu concebeste um número infinito de conquistas só conhecido por ti. Eles foram instantaneamente revestidos de uma facilidade maravilhosa para a oração. Deus concedeu-lhes sua graça em abundância e realizou mudanças maravilhosas neles. As almas mais avançadas encontraram, quando comigo, em silêncio, uma graça comunicada a elas que ninguém podia compreender nem deixar de admirar. Os outros encontraram uma unção em minhas palavras e com isso operaram neles o que lhes disse. Monges de diferentes ordens e sacerdotes de mérito vinham ver-me, a quem nosso Senhor concedeu imensos favores, como de fato ele fez a todos, sem exceção, que vinham com sinceridade. Uma coisa era surpreendente. Eu não tinha uma sílaba para dizer àqueles que só vinham para vigiar minhas palavras e para criticá-las. Até quando eu tentava falar-lhes, sentia que não podia e que Deus não queria que eu fizesse. De regresso, alguns deles diziam: as pessoas são nécias de vir ver a essa senhora. Ela não pode falar. Outros deles tratavam-me como se eu não passasse de uma perfeita idiota. Depois que me deixavam ali, vinha um e dizia: não pude vir até aqui a tempo para avisá-la que não falasse com essas pessoas. Elas vieram de um modo ou de outro para tentar arrancar algo de ti para poderem atacá-la. Eu lhes respondia: nosso Senhor impediu tua obra de caridade, pois não pude dizer-lhes uma palavra. Senti que o que falava fluía da fonte e que eu era só um instrumento daquele que me fazia falar. Em meio a este aplauso geral, nosso Senhor fez-me compreender o que era o estado apostólico, com o qual ele me havia honrado. Esse dar-se a si mesmo em ajuda das almas, na pureza de seu espírito, era expor-se às perseguições mais cruéis. Estas mesmas palavras foram gravadas em meu coração. Renunciar-nos a nós mesmos para servir ao nosso próximo é sacrificar-nos a nós mesmos em uma forca. Assim como agora proclamam: bendito que vem em nome do Senhor. Logo clamarão: fora, fora, crucifica-o. Quando uma de minhas amigas falava da estima geral que as pessoas tinham por mim, eu lhe dizia: observa o que te digo agora. Tu ouvirás sair maldições das mesmas bocas que no momento pronunciam bênçãos. Nosso Senhor fez-me compreender que devo ser conformada a Ele em todos os seus estados, e que se ele tivesse continuado em uma vida privada com seus pais, jamais teria sido crucificado, que ao renunciar a qualquer um de seus servos pela crucificação, ele se ocupava assim no ministério e serviço do seu próximo. É certo que todas as almas ocupadas aqui pela destinação apostólica de Deus e que estão de fato no estado apostólico, deverão sofrer sumamente. Não falo daqueles que se colocaram nisso por eles mesmos, que não sendo chamados por Deus de uma forma singular e não tendo nada da graça do apostolado, não têm nenhuma de suas tribulações.
mas somente daqueles que se renderam a Deus sem nenhuma reserva e estão dispostos de todo o coração a ser expostos por amor a Ele, a sofrimentos sem nenhuma mitigação.